Zeynep vai passar a noite com Turna e Hassan, mas uma vizinha intrometida ameaça chamar a polícia. Necmi arma uma vingança plantando drogas no bar do Sendiz. E olha, Sully tem a capacidade de dizer que não se importa mais com os filhos. Deixa o like e se inscreve. Esse episódio vai te emocionar. Na casa de apostas, enquanto os filhos estão desaparecidos, Sandy está jogando e torrando o dinheiro que pegou do Necmi. Falando nele, o homem chega no local e olha para Sandiz com raiva. Elias se aproxima e Sandiz conta que tá bem, que o chefe dele entregou todo o dinheiro que precisava. Elias fica sem entender e pergunta como foi isso. Sandiz fala que foi muito fácil. Neck me confessou que é impotente, e isso salvou a pele dele. Elias manda ele falar mais baixo, mas Sandiz ignora, dizendo que todo mundo já sabe. Na rua, Aicel caminha e vira a cara ao ver Sully se aproximando. Sully avança nela agressivamente. Que você está olhando com essa cara? Meus filhos estão desaparecidos, e se você souber onde estão e não quer me contar, eu farei você pagar caro por isso. Aicel rebate com desprezo. Que descarada! Você nunca cuidou dos seus filhos e vem me falar besteiras. Pelo menos eu me importo com eles. Sully retruca cruel. Cuidado, seu próprio filho te abandonou, senhora, e é por isso que está aqui sozinha. Não venha me ensinar a ser mãe, velha louca. Sai andando furiosa sem dar nem tempo de Aicel responder. Sully chega em casa e percebe que Sandiz não está lá. Ela liga para ele avisando que ainda não achou as crianças e que tem certeza que elas estão com Zeynep. Sandiz responde sem se importar nem um pouco. Eles sabem o caminho de casa, não estrague a festa. Sully fica sem entender nada. Enquanto falava ao telefone, Sandiz pega uma bebida da bandeja do garçom. Necmi reclama cobrando sua bebida, e Sandiz debocha. Ah, então a bebida era do Necmi? Garçom, coloca a minha bebida na conta dele também. Necmi levanta revoltado e avança para cima de Sandiz, tirando satisfação. O folgado levanta e enfrenta Necmi, que tenta sacar uma arma para fazer ele pagar com a vida, mas é impedido pelos próprios capangas. Sandiz aproveita a confusão, rouba o dinheiro da mesa e é expulso pelos seguranças. Necmi exige que um de seus homens descubra onde fica o bar que Sandiz virou sócio e o fará pagar pessoalmente. Elias vai atrás de Sandiz na rua e pede para ele baixar um pouco a bola e não se meter com Necmi assim. Ele pede que Sandiz vá embora antes que sobre para ele. Sandiz quer pelo menos o casaco de volta e Elias vai buscar. Na casa de Caide, a campainha toca. É a polícia, que comunica que tem um mandado de busca e apreensão novamente. Caide diz que sua casa já foi revistada e não encontraram nada, então por que agora seria diferente? O delegado informa que Sully deu o nome de Zeynep como principal suspeita. Caide diz que a conhece e sabe que Sully jamais deixará de tentar culpar a filha dela por tudo. O delegado responde que ela tem seus motivos e que se Zeynep tiver um dedo de culpa que seja nisso, é melhor que coopere. Caide afirma: Minha filha já cometeu esse erro no passado, isso nunca mais se repetirá. O delegado não aguenta e ri, dizendo que, na maioria das vezes, as pessoas que protegem alguém acabam se decepcionando no final. Na estrada, Zeynep está dirigindo com Turna e Hassan sentadinhos atrás. Turna avisa que Hassan vai ficar com fome em breve, e Zeynep para num posto de gasolina para comprar algo. Enquanto Zeynep entra na loja de conveniência, Hassan começa a chorar e Turna decide sair um pouco do carro com ele. Um policial se aproxima e pergunta o que ela faz ali sozinha com o bebê. Turna fica nervosa, mas Zeynep sai da loja bem nessa hora e corre pegar Hassan. O policial diz que ficou preocupado ao ver as crianças sozinhas, e Zeynep explica: Só entrei ali rapidinho para comprar algo. Obrigada pela sua preocupação. O policial diz que o Hassan é muito lindo e pergunta quantos meses ele tem. Zeynep responde 11 meses e Turna fala ao mesmo tempo 9 meses.
O policial fica desconfiado com a contradição. Zeynep emenda rápido. Minha pequena confunde os números. O policial deseja um bom dia e permite que elas sigam viagem. Ufa, essa foi por pouco. Ganzi vai ao escritório de Sinan e entrega um envelope com os papéis do divórcio, já assinados por Zeynep. Sinan fica visivelmente chateado. Ele não esperava por isso tão rápido. Ganzi diz que jamais queria que eles se separassem e lembra que ele poderia ter contado sobre o envolvimento dela e de Caide para não levar a culpa sozinho e não o fez. Sinan reitera: Não contei para Zenep e nunca irei contar. Sua mãe vai falar quando achar que é o momento certo. Ganzi agradece e, ao ser perguntada como Zenep está, diz que a irmã quis ficar um pouco sozinha. Sinan tem dúvida se ela realmente está sozinha ou se está com Turna, mas Ganzi acredita que ela não esteja envolvida com o desaparecimento da menina, não. No jornal, Duru conversa com Ali sobre trabalho quando Sinan liga e ela atende ainda brava. O ex-cunhado pede: Sei que você está chateada comigo, mas sua irmã não atende o telefone e Turna e o irmão estão desaparecidos. Isso está me preocupando muito. Se você falar com ela, me avisa se está tudo bem. Duru diz que avisará e tenta ligar para Zenek, mas o telefone está desligado. Ali e Duru ficam preocupados também. Zenep chega na casa da amiga com as crianças. Ela vai trocar ração, mas não tem ideia de como fazer isso. Turna ensina a mãe passo a passo. As duas passam momentos de muita felicidade cuidando do bebê juntas e fazem até um balanço improvisado para que ele durma. Zenep e Turna se abraçam e fazem declarações de carinho e saudade, demonstrando o amor profundo de mãe e filha que existe entre elas. Sully chega no bar que Sendiz diz ter comprado. Ele conta seus planos para mudar de vida e de reforma para o local e diz que Sully poderá ser cantora lá. Ela fica animada com a ideia e os dois nem percebem a vingança que vem aí. Um homem de Necme entra disfarçado de cliente e pergunta onde fica o banheiro. Lá, ele esconde saquinhos de droga atrás do espelho e do lavatório. Sendiz pergunta se as crianças voltaram. Sully responde que não sabe e já não se importa mais. Que horror! Ela diz que tem certeza que eles estão com Zenep. Sendiz afirma que ela está obcecada com Zenep e que ela tem que se lembrar que o problema dela é com a professora e não com as crianças. Quem diria? O Crápula falou algo que preste. Ele pede para a esposa ficar tranquila, que uma hora eles vão voltar. Sully volta a repetir que já não se importa mais e que façam o que quiserem. Os dois brindam a esse absurdo, enquanto o homem enviado por Necme escapa sem ser visto. Lá fora, ele avisa o patrão que está feito e, em seguida, liga para a polícia e faz uma denúncia anônima de tráfico no local. Caide vai à loja de Gonu e pergunta se Zeynep está lá, dividindo a preocupação que está passando com a filha. Ela não foi trabalhar, não voltou para casa e também não atende o telefone. A polícia foi em casa atrás dela e estou ficando louca sem saber a verdade. Vendo a preocupação de Caide, Gonu conta a verdade. Caide pergunta por que Gonu não a impediu e conta que se Zeynep for pega com essas crianças, ninguém conseguirá salvá-la da prisão. Gonu lembra: Senhora Caide, não vamos começar. Isso tudo é consequência da mentira que você inventou e agora todos estão pagando as consequências disso. Caide concorda e diz que tudo que ela tenta consertar desmorona. E além de tudo, Zeynep ainda quer se divorciar. Gonu afirma que Caide deveria contar a verdade para Zeynep. Talvez isso possa salvar o casamento deles. Caide promete que não vai mais encontrar desculpas, vai contar. Na casa de Arzu, Turna termina um desenho e mostra para Zeynep. Estão os três lá, elas duas e Hassan, juntos. Zeynep aproveita o momento e tenta descobrir como seria para Turna ser adotada por outra pessoa que a amasse tanto quanto ela ama. Turna pergunta assustada: Então não vamos ficar juntas? Zeynep garante que sim, mas lembra que a polícia não deixará que ela os adote. Por isso pensou em encontrar uma família que ame Turna da mesma forma que ela ama. A menina fica triste e diz que não quer outra mãe. Abraça Zeynep dizendo que só quer ela. Coitadinha. Nessa hora, alguém bate na porta. Turna se esconde com Hassan e Zeynep vai atender.
É uma vizinha curiosa, perguntando quem é ela, que ninguém avisou sobre gente nova na casa. Zeynep explica que é amiga de Arzu e mente que está sozinha. Hassan começa a chorar bem agora. Zeynep é obrigada a corrigir. Tem um bebê. A vizinha dá boa noite e antes mesmo que Zeynep feche a porta, ela já está murmurando que isso é muito estranho. Turna pede desculpas por não ter conseguido calar Hassan. Zeynep faz sinal de silêncio e as duas correm encostar o ouvido na porta para ouvir o que a mulher está falando. A intrometida diz que irá chamar a polícia porque hoje em dia não dá para confiar em mais ninguém. Turna fica preocupada e pede para que a mãe leve-os para casa. Não quero que você me deixe, mas se a polícia vier, vão prender você e não poderei te ver nunca mais. Zeynep elogia a maturidade da menina e promete que dessa noite em diante estarão sempre juntas, mesmo que não puderem viver juntas. Para sempre. Turna tem uma ideia. E se formos para a casa da senhora Aicel para dormirmos juntas? Zeynep diz que se é isso que ela quer, é claro que podem ir. E as duas se preparam para fugir. A polícia chega no bar e informa a Ahmet que fizeram uma denúncia anônima e que vão revistar tudo. Sendiz fala que isso é coisa de Sinan e manda eles procurarem em tudo, não vão encontrar nada. Os policiais revistam até mesmo os clientes, até que um policial encontra a cocaína no banheiro e mostra para o seu superior, que se vira para Sendiz e pergunta o que é aquilo. Sendiz avança nele, devolvendo a mesma pergunta. O policial manda levarem todos para a delegacia, incluindo os clientes. Em um restaurante, Sinan está fechando um negócio com um cliente quando o amigo liga contando que encontraram drogas escondidas no bar de Sendiz. Sinan diz que não se surpreende e pergunta se o rapaz tem alguma notícia das crianças, mas ele não tem nenhuma novidade. Um garçom derruba café sem querer no cliente de Sinan. O homem começa a humilhar o garçom, dizendo que ele não poderia pagar pelo seu terno sem vender a si mesmo. Sinan tenta acalmar os ânimos, lembrando que foi sem querer, mas o cliente não quer saber. Ele continua os insultos e chama o rapaz de estúpido várias vezes. Sinan perde a paciência e dá um soco na cara do cliente. Exige que ele tenha modos e que a primeira lição foi de graça. O cliente avisa que isso não vai ficar assim e que o acordo está cancelado. Sinan vai embora furioso. Aicel ouve batidas e abre a porta com muita alegria e alívio ao ouvir a voz de Meleque. Zeynep pede desculpas pelo horário e pergunta se eles podem dormir lá essa noite. Aicel aceita sem pensar duas vezes e diz que podem ficar tranquilas. Suli e Sendiz saíram e devem beber a noite toda. Mal sabem elas que os dois estão na delegacia. Sully se faz de tonta e pergunta por que Sinan pega tanto no pé deles. Sendiz diz que advertiu o ex-delegado, mas ele segue provocando para que faça algo. Ele nem imagina que foi Necmi que armou tudo isso. Sully acha que estão passando por isso porque são pobres. Sendiz pergunta quem é pobre ali e jura que assim que sair de lá, dará uma lição tão grande que está certo que Sendiz não incomodará nunca mais. O policial aparece e libera os dois, explicando que as impressões digitais deles não estavam na droga, mas que fecharão o bar por um dia para a investigação. Ahmet implora para que não chamem o dono Mustafa, ou ele estará arruinado, mas o homem está a caminho. Na saída da delegacia, eles encontram Mustafa que fala um monte para eles. Ahmet diz que jamais deveria ter feito negócios com Sendiz. Ele só prometeu e não resolveu. O homem vai embora e deixa Sendiz falando sozinho. Sully manda ele parar e diz que tudo se acabou. O sonho, o dinheiro, todos se foram. Sendiz pede que Sully não seja tão apressada e diz que se tudo isso foi culpa de Sinan, vai se resolver com ele. Enquanto isso, em casa, Sinan encara a papelada do divórcio e não consegue assinar. Zeynep, Turna e Hassan dormem juntinhos numa tranquilidade e carinho que são raros para as crianças. Um momento de paz em meio ao caos. Caide confessa que foi ela quem inventou a mentira sobre a morte de Turna, e Zeynep entra em choque. Sully rasga o desenho da Meleque em 1000 pedaços. E olha, o final vai te deixar sem ar.
Sendiz faz algo muito grave com Seinep. Já deixa o like e se inscreve para não perder nada. Vamos lá! Dormindo junto com Seinep e Hassan, Turna acorda primeiro que os dois. Ela se levanta com cuidado para não acordar eles e vai saltitando até a cozinha fazer café da manhã. De repente, ela escuta a mãe e o padrasto discutindo do lado de fora da casa. Sendiz grita que vai tirar satisfações com o ex-delegado. Sully implora que ele não se meta em mais problemas, mas o marido não escuta. Ele diz que é o homem da família e tem que tirar eles desse buraco. Sully deseja sorte e entra em casa. Turna desiste do café e corre para acordar Seinep. Preocupada, ela conta que Sendiz está de volta em casa e as duas começam a arrumar as coisas antes que eles descubram Seinep ali. Turna vai até a sala, pega o desenho que fez, recorta a parte onde as crianças estão desenhadas e entrega para Seinep. Para você olhar quando sentir a nossa falta. A outra parte, onde tem a mãe, Turna guarda para ela. Seinep fica emocionada e diz que não vão precisar dos desenhos, porque sempre estará com ela quando sentir saudades. Aicel acorda e Seinep conta que Sully voltou e que é melhor a senhora levar as crianças de volta para casa. Aicel reclama que quando as crianças precisam, eles nunca estão em casa. Mas fazer o quê? Mãe e filha se despedem emocionadas. Seinep fica esperando na casa de Aicel. A campainha toca, Sully atende a porta e vê Turna e Hassan. Ela já recebe as crianças com estupidez e diz que bem que Sendiz avisou que uma hora eles voltariam. Dentro de casa, Sully começa a gritar e exige saber onde Meleque estava. Ela acusa a filha de ter corrido atrás de Seinep e pergunta se foi a professora que comprou esse carrinho de bebê. Meleque diz que não, que estava com medo que alguém adotasse seu irmãozinho e por isso foi ao abrigo e tirou ele de lá. O carrinho é do abrigo. Sully ameaça bater na menina se ela não falar a verdade e Hassan começa a chorar. Meleque pede para não apanhar na frente do irmão. Nesse momento, Sully encontra o desenho no bolso de Meleque e pergunta quem é essa mulher. Meleque mente, é você. Sully não acredita e continua gritando como uma louca com a filha. E então, essa mulher horrorosa rasga o desenho em 1000 pedaços. Meleque implora para ela não fazer isso, mas não adianta. Sully manda a menina sumir da frente dela. Pega Hassan, que chorava muito, e tenta acalmar ele. Ainda na casa da vizinha, Seinep admira a parte do desenho que ficou com ela. Aicel diz para ela ficar tranquila, que pode visitar as crianças quando quiser. Gonum finalmente consegue falar com Seinep e as duas se encontram para poder conversar. Seinep conta tudo o que aconteceu e Gonum fica chocada. Ela pede que Deus proteja as crianças desses pais tão horríveis. Seinep quebra a cabeça tentando pensar em alguém que possa adotar os dois. Seria só para os trâmites legais. Na realidade, elas que cuidariam, mas não consegue pensar em ninguém. No escritório, Sinan está tirando um cochilo no sofá depois de trabalhar a noite toda, quando é acordado por Janer. O rapaz conta que tem uma boa e uma má notícia. Sinan pede a boa primeiro, porque já está cansado de más notícias. Janer revela que as crianças voltaram sãs e salvas para casa e tão bem. Já a má notícia é que o cliente que Sinan agrediu na noite passada prestou queixa contra ele. Sinan nem liga, diz que o idiota pode até processar ele se quiser. O policial revela que já resolveu tudo, conversou com o homem e conseguiu que ele retirasse a queixa. Sinan agradece, mas o amigo percebe que ele está acabado e fala isso para ele, que responde que está se ocupando do trabalho para não pensar em Seinep. Janer lembra que se dá por vencido não é coisa do delegado Sinan que ele conhece e aconselha: não se renda, lute por ela. Na recepção do prédio, Sendiz tenta entrar direto e é impedido pela recepcionista, que avisa que ele precisa se identificar. Ele reluta, mas dá o nome. A secretária de Sinan avisa que Sendiz está lá, mas Sinan manda falar que está ocupado. Sendiz começa a dar um show, fala com a recepcionista com agressividade e pergunta para que tanta formalidade. Ele vai subir e acabou. Os seguranças percebem a movimentação e vão até lá ordenando que o baderneiro saia dali. Ele recusa e acerta uma cabeçada em um dos homens.
O outro segurança joga Sendiz no chão e acerta um soco bem dado no rosto dele. Pessoal, segura aí porque já já a Caide vai confessar tudo o que fez. Deixa o like porque essa revelação vai chocar. Sinan decide acompanhar o amigo até a saída, mas antes de deixar a mesa, vê o papel do divórcio e pensa nos conselhos que o amigo deu. Ele resolve amassar o papel e joga fora. Lá embaixo, Sendiz finalmente encontrou o que tanto procura. Os seguranças estão batendo sem dó. Um homem interfere e os seguranças começam a arrastar Sendiz para fora do prédio, quando Sinan chega e pergunta o que é isso. Sendiz vê os dois juntos e pergunta o que estão fazendo, celebrando depois de ter ferrado ele. Janer quase avança no safado, mas Sinan o segura e lembra que não vale a pena. Sendiz fala um monte de absurdos, até que Sinan perde a paciência, manda ele calar a boca e diz para os seguranças levarem ele dali. Sendiz promete: "Você ferrou minha vida, agora eu vou ser o fim da sua, delegado." E sai gritando que é bom que Sinan tenha medo mesmo. Em casa, Sully está cuidando dos ferimentos no rosto de Sendiz. Ele diz que Sinan não é homem para enfrentar ele sozinho e que os seguranças tivessem vindo um por um, ele teria acabado com todos. Sully chama Meleque para trazer um pouco de algodão. E quando ela aparece, Sendiz começa a acusar a menina de ser culpada por tudo o que aconteceu com eles e exige saber onde Meleque estava. O dito cujo começa a gritar que Seinep e Sinan não prestam e que Meleque só trata eles com respeito porque tem dinheiro. Na verdade, Meleque trata eles bem porque recebe carinho e amor, diferente do que acontece na própria casa. Na casa de Caide, ela está apavorada e ansiosa esperando Seinep chegar para falar toda a verdade. Ganzi pergunta se a mãe tem certeza disso, porque depois não terá como voltar atrás. Caide conta que pensou muito e não pode mais continuar com essa mentira. Seinep chega em casa e Ganzi sai da sala para que a mãe possa conversar sozinha com ela. Seinep conta que esteve com Turna e o irmãozinho e que precisa da mãe para achar uma família para adotar eles legalmente. Antes que perca a coragem, Caide diz que precisa confessar algo. Ela não vai entrar em detalhes, mas quer que Seinep entenda que tudo que ela fez foi para o bem da filha. Ela respira fundo e revela: "Fui eu quem inventou a mentira de que Turna estava morta. Dei dinheiro para Sully ser minha cúmplice e o Sinan só descobriu mais tarde sem querer." Seinep fica em completo choque. Caide tenta pegar a mão da filha, mas ela se afasta sem acreditar no que está ouvindo. Caide pede que Seinep grite, xingue, faça o que quiser, mas implora para ela não terminar o casamento com Sinan, porque ele não tem culpa de nada. Ela continua as revelações. "Fui eu que impressionei Sinan para que ele não te contasse nada. Eu disse que seu casamento terminaria se você descobrisse sobre Turna e que tudo isso acabaria com você." Seinep fica destruída e não consegue nem responder. Tremendo de nervoso, ela sai de casa atordoada e vai caminhar um pouco, até chegar na beira do mar, onde se senta para refletir sobre tudo o que acabou de ouvir. Uma mulher passa e pede algum dinheiro para comprar uma sopa. Seinep abre a carteira e dá um monte de dinheiro, sem contar. A mendiga percebe o estado emocional de Seinep e devolve um pouco, dizendo para ela usar para voltar para casa. Seinep afirma: "Eu não tenho casa." A mulher se senta ao lado de Seinep, vê a foto de Turna na carteira e pergunta quem é. Seinep responde que é sua filha. E aí ela dá um conselho sábio: "Se você tem uma filha, você já tem um lar. Vá para casa." Seinep aceita o conselho e vai bater na porta de Aicel, perguntando se tem alguma casa que possa alugar por ali para ficar mais perto de Turna. Aicel não consegue acreditar que ela quer viver naquele lugar, mas diante da firmeza de Seinep, ela convida a professora para morar com ela, já que sua casa é tão grande e ela está vivendo sozinha ali. Além disso, Seinep não encontrará uma casa mais perto de Turna que essa. Seinep aceita, mas quer ajudar pagando aluguel para não se sentir mal. Na redação do jornal, Ali conta a Duru que o artigo dela finalmente será publicado no domingo. Ela está tão feliz que não consegue nem acreditar
e comenta que Zeynep ficará muito orgulhosa. Ali aproveita e pergunta se ela teve notícias da irmã. Duru diz que não e que está muito preocupada porque a irmã não voltou para casa e nem atende o telefone. Quando Duru é chamada por uma colega de trabalho, Ali tenta ligar mais uma vez para Zeynep, mas dessa vez ela atende na hora. Ela conta que descobriu que a mãe e o marido, as pessoas que ela mais confiava, mentiram para ela. Nessa hora, Sendiz passa pela rua e reconhece Zeynep. Era óbvio que isso ia acontecer. Duru volta e faz uma observação ciumenta. Zeynep não atende a família, mas atendeu Ali. Ele diz que foi uma coincidência e muda de assunto. De volta à rua, Sendiz chama Zeynep e pergunta se ela quer comprar uma casa ou está perdida. Zeynep responde que isso não é assunto dele. Sendiz continua enchendo ela até que Zeynep revela: Agora estou morando aqui com Aicel e vou vigiar você. Sendiz debocha, dizendo que agora que sabe disso, vai se perfumar e se arrumar melhor para ela. Zeynep ameaça: Se eu escutar um barulho dessa casa, se eu te ver fazendo algo a Turna ou a Hassan. Aicel aparece e interrompe a discussão, afastando Zeynep desse crápula. Sendiz pensa em voz alta: Tenho a esposa do ex-delegado bem pertinho de mim. Chegou a hora dele pagar por tudo que me fez. O que será que esse nojento vai fazer agora? Voltando para casa, Sully estranha já que Sendiz tinha acabado de sair. Ele inventa uma desculpa e não conta sobre Zeynep para ela. À noite, Gonu fala com Caide por telefone e tenta fazer ela parar de se torturar. Depois de desligar, ela conta para a sogra que Caide contou a verdade e Zeynep foi embora sem dizer nada. A senhora Zeynep comemora que se acabaram os segredos e diz que a gente só colhe o que planta, não adianta chorar depois. Gonu pede para ela não falar assim. Caide está arrasada. A senhora manda Gonu parar de carregar o mundo nas costas e deixar Zeynep pensar e se acalmar um pouco, sem pressão. Na casa de Sully, Meleque termina de colar com fita adesiva o desenho que Sully rasgou. Enquanto isso, na casa de Aicel, Zeynep também admira sua metade do desenho e espia pela cortina para tentar ver as crianças. A senhora Aicel diz que logo logo escutarão algo vindo daquela casa. Todos os vizinhos sempre escutam as discussões de Sully e Sendiz aos berros. O celular de Zeynep toca. É Sinan pedindo que se encontrem para conversar pessoalmente e, quem sabe, assim, olhando nos olhos dele, ela consiga entender o motivo de tudo. Zeynep não dá muita atenção e pede que ele assine os papéis do divórcio. Sinan sugere então um trato. Os dois conversam uma última vez e, se ela estiver convencida de que não quer mais, ele assina o que ela quiser. Zeynep aceita e pede para ele ir até a casa de Aicel. Rapidinho, Sinan já está lá. Zeynep sai lá fora para conversarem a sós e diz que não consegue perdoar a mentira que ele contou. Ali do lado, Sendiz decide sair. Sully pergunta para onde vai e ele rebate que não deve explicações. Na rua, ele avista Sinan conversando com Zeynep no quintal da vizinha e observa de longe. Sinan explica que não conseguiu se livrar dessa mentira, ainda que estivesse sendo consumido por dentro e quisesse muito, não pode sair disso. Zeynep diz que não consegue falar o que ele quer escutar. Ela se conhece bem e sabe que não vai conseguir esquecer tudo isso. Sinan diz que não espera que ela esqueça, mas se conseguir seu perdão, promete que nunca mais vai mentir para ela. Zeynep pergunta se tem certeza que essa foi a única mentira que ele contou, se não tem mais nada que ela deva saber. E então ela solta: E quando você pensava em me contar que tudo isso foi um plano da minha mãe, Sinan? Minha mãe e meu esposo, as duas pessoas que eu mais confiava, se uniram e me mostraram o quanto eu estou sozinha. Não tenho ninguém nesse mundo além da Turna. As palavras de Sinan saem do fundo de seu coração. Zeynep, eu te amo muito, muito mesmo. Não faz isso com a gente.
Seinep responde fria: Sinan, acabou. Nosso casamento já era e eu não tenho mais nada para falar. Vá embora, por favor. Sinan vai embora devastado. Vendo que Seinep ficou sozinha lá fora, Sendiz decide agir e vai até ela, que leva um susto. Sendiz avisa que precisa conversar sério com ela e mente. Suli está querendo fugir com a turna para longe da cidade. Seinep fica nervosa e acredita na mentira. Sendiz sugere irem para outro lugar porque Suli causaria problemas se os visse ali. Ele pergunta se o carro dela está por perto e pede para irem lá conversar. Ah, Seinep, quanta inocência! Assim que a professora abre o carro, Sendiz ataca ela com um pano com sonífero e Seinep desmaia. O bandido joga ela no banco traseiro do carro e fala: Agora você é meu, Sinan. Vamos dar um passeio, professorinha. Vamos para um lugar onde ninguém vai incomodar a gente. Sendiz arranca com o carro, levando Seinep só Deus sabe para onde. Seinep acorda amarrada numa cadeira com Sendiz apontando uma arma para ela. Ele liga para o Sinan e faz ameaças horríveis. E olha, a reação de Meleque ao descobrir que a mãe foi sequestrada vai partir seu coração. Na rua, Sendiz está ansioso esperando Elias. Ele pergunta o que está acontecendo, mas não tem resposta. Elias entrega a chave do carro e diz que espera não se arrepender. Sendiz mente que precisa do carro para um encontro especial. Ele acredita e vai embora de táxi. Numa rua deserta, Sendiz chega onde deixou o carro de Seinep estacionado com ela desmaiada dentro. Ele tira Seinep do carro, carregando ela amarrada e amordaçada para o carro de Elias. O celular dele toca. É Suli ligando. Sendiz rejeita a ligação e tira o chip do celular. Ele aproveita e pega também o celular de Seinep. Joga o aparelho no chão, pisa em cima e chuta longe. Sendiz deixa o carro de Seinep lá e vai embora com o carro de Elias. Em casa, Suli reclama do sumiço de Sendiz, brava por estar trancada em casa cuidando das crianças enquanto o marido está por aí. A abusada chama Meleque e manda ela colocar o irmão para dormir. Depois, a coitadinha tem que limpar a casa, lavar os pratos e ainda jogar o lixo na rua, como se fosse empregada da mãe folgada que não sai do sofá. Meleque leva o bebê para dormir e Suli fica reclamando, dizendo que a menina não precisa esperar que ela mande, ela já é grande. Um horror essa mãe. Na casa de Gonu, ela dá os remédios para a senhora Seinep antes que ela vá dormir, quando recebe ligação de Aicel avisando que está preocupada. Seinep sumiu depois de sair para conversar com Sinan no quintal. Gonu diz que vai entrar em contato com a filha, mas Aicel avisa que o celular de Seinep está desligado. Gonu decide ligar para Sinan apesar do horário. Sinan atende e conta que não está com Seinep, mas diz que ela pode estar caminhando e tomando um ar depois da conversa difícil que tiveram. Gonu estranha porque já está muito tarde. Sinan percebe que ela está muito preocupada e diz que voltará lá para descobrir o que está acontecendo. Numa fábrica abandonada, Seinep acorda amordaçada e amarrada a uma cadeira. Ela se desespera e começa a se debater. Sendi está sentado na frente dela comendo um sanduíche e debocha dizendo que ela é preguiçosa e dormiu demais. Quando ele tira a fita da boca de Seinep, ela começa a gritar por ajuda. Sendiz nem liga, se senta novamente e diz que ela pode gritar o quanto quiser. Não tem ninguém lá fora. Só estão eles dois ali. Seinep se debate e continua gritando. Ela pergunta por que ele a sequestrou. Sendiz responde que os problemas se acumularam e que estão ali para resolver. Seinep jura que não vai denunciá-lo se ele deixar ela ir. O crápula afirma que a essas alturas não está nem aí se ela vai denunciar ou não e garante que ninguém vai achá-la ali. Ele explica que o lugar é afastado, o carro dela ficou longe e o telefone não funciona mais. Vamos deixar que todos te procurem. Veremos quando vão encontrar. Seinep pergunta quanto dinheiro ele quer para deixar ela em paz.
Sendiz levanta furioso, vai até Zeynep e aperta o rosto dela com uma só mão, gritando que ela pensa que pode resolver qualquer coisa com dinheiro. Ele continua gritando e culpando Zeynep por tudo, dizendo que ela acabou com a vida deles, transformou tudo em lixo. Quando enfim ele pensava que estava livre dela, Zeynep voltou para se intrometer na vida deles, e ainda casada com o ex-delegado. Esse canalha tem a coragem de dizer que ela deveria ter morrido no acidente. Roga uma praga para ela e ainda cospe na coitada. Que monstro! Ele continua dizendo que o desgraçado do marido dela tirou a última esperança que ele tinha de melhorar de vida e que Sinan não é homem de enfrentar ele. Mandou seus capangas para bater nele. Zeynep, aterrorizada, pergunta se ele vai bater para se vingar. Sendiz garante que ela vai sofrer como ele sofreu, que não reste nenhuma dúvida disso. Meleque está deitada tentando fazer Hassan dormir quando batem na porta. Sully vai atender achando que é Sendiz. Abre e vê Sinan. Ela faz as malcriações de sempre, mas Sinan não dá bola. Ele pede para falar com Meleque. A menina escuta Sinan chamando e fica ouvindo. Sully continua batendo boca e ele explica que só foi lá porque Zeynep não voltou para a casa da vizinha e ele está muito preocupado. Sully fica indignada ao descobrir que Zeynep estava vivendo ali do lado e diz que está de saco cheio deles, mas acaba chamando Meleque, que vai até lá. Sinan pergunta diretamente se ela viu Zeynep essa noite. A menina nega ter visto a professora. Sinan agradece com carinho e a cobra da Sully fecha a porta na cara dele. Ele vai até a casa de Gonu. A senhora Zeynep acha exagerada a preocupação deles. Diz que a neta acabou de descobrir a verdade sobre a mãe e que deve estar até sem sono. Gonu, com seu coração de mãe, sente que tem algo errado, já que até o celular de Zeynep está desligado. A sogra sugere que Gonu ligue para Caide disfarçando o motivo para ver se Zeynep apareceu por lá. Caide atende, Gonu pergunta como ela tá e se Zeynep voltou a aparecer. Caide diz que Zeynep não ligou nem apareceu por lá. Gonu desliga o telefone muito preocupada. Meleque deita para dormir junto com Hassan e o desenho que fez de Zeynep. No cativeiro, Zeynep segue se debatendo na cadeira. Sendiz se aproxima e tira a fita da boca de Zeynep. Em seguida, ele pega umas cordas na bolsa que trouxe, saca um revólver e aponta para Zeynep, deixando ela desesperada. Ele diz que está num dilema: chama ou não chama o ex-delegado? E que enquanto o seu lado bom está dizendo para não chamar, o seu lado mal está pedindo para ele chamar agora. E é o que ele decide fazer. Coloca o chip de volta no celular, pega a fita e amordaça Zeynep mais uma vez. Ele ordena que ela fique quieta até que ele diga que pode falar, para não arruinar a surpresa. Ainda na casa de Gonu, Sinan recebe a ligação e se afasta para atender. Sendiz fala com deboche que Sinan está ferindo seus sentimentos. Depois de tirar seu bar e mandado espancá-lo, nem ao menos pergunta como ele está. Sinan diz que não tem tempo para as palhaçadas dele e vai desligar. Ele nem imagina o que vem pela frente. Sendiz manda ele esperar e diz que se não quiser conversar, vai passar o celular para que converse com a esposa. Sinan pensa que Sendiz está inventando coisas, mas o dito cujo tira a fita da boca de Zeynep, que grita: Sinan, escuta, eu estou bem. Sendiz dá um basta e ameaça bater em Zeynep se ela não parar. Sinan se desespera e ordena que o crápula solte a mulher dele agora mesmo. Sendiz manda o ex-delegado não perder seu tempo dando ordens. Agora, ou ele terá o que quer, ou a Zeynep pagará por isso. Sinan pergunta o que esse bandido quer. Sendiz admite que não tem ideia, só sabe que quer fazer Sinan sofrer e pagar por tudo que fez para ele. Ele começa a provocar, dizendo que Zeynep é uma mulher muito bonita e que Sinan tem bom gosto. Toca no rosto dela, que se encolhe, cheia de medo e pavor. Sinan se desespera e jura matar Sendiz,
dizendo que ninguém encontrará nem os ossos dele. Sendiz não se importa nem um pouco e desliga o celular na cara do ex-delegado. Sinan volta para a sala devastado e revela: o Sendiz sequestrou a Seinep. Gonu derruba um copo no chão de tanto choque. Caide estranha batidas na porta àquela hora. Ganze e Duru descem junto com a mãe. Quando elas abrem a porta, dão de cara com Sinan, Senhora Seinep e Gonu, os três com caras péssimas. Caide já se desespera na mesma hora. Dentro da casa, Sinan revela: o Sendiz me ligou, ele sequestrou a Seinep. Caide tenta manter a calma e afirma que esse rato só quer dinheiro. Quanto ele quer, Sinan? Me diga, quanto ele quer que eu darei? Mas ele que não se atreva a tocar na minha filha. Sinan explica que Sendiz não quer dinheiro. Antes fosse isso. Ele quer vingança, mas age sem pensar e não tem nem mesmo um plano. Isso pode ajudar. Falei com meus amigos da polícia e estou indo à delegacia para falar do caso. Daremos um jeito. Caide começa a surtar e culpa Gonu. Meu maior medo virou realidade. Foi tão fácil para você me julgar. Agora consegue entender qual era a minha preocupação? Fiz o que fiz para proteger minha família, para que não passássemos por isso nunca mais. Mas não, você não me entendeu. Se tivesse me escutado e me ajudado ao invés de dar lição de moral, agora minha filha não estaria sequestrada por esse rato. Ganze consola Caide, preocupada com a saúde da mãe. Gonu pede para Caide se acalmar e afirma que irão encontrar Seinep. Ela pede para deixar a senhora Seinep ali com elas, porque irá atrás de uma amiga que pode ajudar. No cativeiro, Sendiz fala que não sabe como Seinep dormirá nessa cadeira. Ele chega bem perto e oferece: se quiser, posso fazer uma cama. Te desamarro e dormimos juntos. Te abraçarei muito forte. Nem pensar em escapar. Seinep fica horrorizada e diz não. Sendi se deita em um canto para dormir, com a arma na mão. Na delegacia, Sinan grita com o amigo policial, exigindo providências e dando ordens. Ele está desesperado. O policial pede que ele se acalme. Todas as medidas já foram tomadas. Sinan se senta exausto, repetindo que ama Seinep mais que tudo nesse mundo, mas sente que não a merece. Ele se culpa por ter deixado Seinep sozinha e por subestimar Sendiz. Gonu vai até sua amiga ex-presidiária e conta tudo o que aconteceu. A amiga diz que irá ajudar e dá ordem para que seus homens procurem por Sendiz. Gonu vai embora com pressa, lembrando que a senhora Seinep ficou na casa de Caide. As duas se abraçam forte e Gonu agradece de todo o coração pela ajuda. Meleque teve um pesadelo com Seinep, pressentindo tudo o que estava acontecendo. A mãe estava em um quarto escuro e não podia escutá-la. A menina acordou pedindo que a mãe não vá embora. Na manhã seguinte, Sully acorda e nota que Sendiz não dormiu lá. Nesse momento, a polícia chega. O policial pergunta se Sendiz é marido dela e avisa que ele está envolvido no sequestro de Seinep. Por isso, ela precisa acompanhá-los à delegacia. Meleque fica em choque quando escuta a notícia. Sully resiste, dizendo que o marido jamais faria algo assim, que deve ser um mal-entendido. O policial conta que o próprio Sendiz já ligou e confessou tudo, e que é para ela não dificultar e ir com eles. Sully pede para Meleque não sair de casa e vai com os policiais. A coitadinha fica ali parada, desesperada. Seinep tenta fugir, mas Sendiz pega ela pelos cabelos. Crianças quase salvam Seinep e Gonu ameaça a mãe de Sendiz apenas com o olhar. Meleque pega Hassan e bate apavorada na porta de Aicel, que abre correndo. A menina conta sobre o sequestro de Seinep e chora muito, aterrorizada com a possibilidade de Sendiz fazer mal à mãe que tanto ama. Aicel liga para Gonu, que confirma que a história do sequestro é verdadeira e se desculpa por não ter avisado antes,
Entrou em pânico e acabou esquecendo. A vizinha conta que a polícia levou Sully e ela ficou sabendo através de Meleque, que está no sofá chorando desesperada. Aicel começa a gritar de raiva e espera que tenha chegado o dia que essas crianças sejam felizes e que Deus castigue Sully e Sendiz, enviando eles ao inferno. Gonul diz para ela não falar essas coisas na frente da menina, que não é bom, e pede para falar com Turna, que continua chorando e muito preocupada com a mãe. Gonul garante para a neta que Seinep voltará logo, para ela ficar com a senhora Aicel e não se preocupar porque terá notícias em breve. Depois de desligar o telefone, a menina diz que quer ir para a casa de Caide para esperar com elas. Aicel pede que ela fique ali, que é muito perigoso ir sozinha, e sai para preparar um café da manhã reforçado. Quando a senhora volta na sala para dar algumas opções para o café da manhã, ela percebe que Meleque já fugiu, mas deixou Hassan ali, sabendo que seria bem cuidado. No cativeiro, Seinep acorda e vê Sendiz sentado de frente para ela, encarando com aquela cara de psicopata. Ela pergunta: "O que você está esperando, Sendiz? Quanto tempo vamos ficar aqui?" Sendiz explica o plano sádico. Está fazendo o ex-delegado sofrer com a espera e revela: ele virá aqui quando eu quiser que ele venha. Quando ele chegar, eu vou te matar na frente dele e depois vou dar um fim nele também. Seinep fica aterrorizada com a ameaça. Meleque chega na casa de Caide e corre abraçar Gonul, se culpando pelo padrasto ter ficado bravo. Gonul consola a menina, dizendo que Sendiz vive bravo e a culpa é só dele. Duru chama a Turna para comer alguma coisa junto com as tias e tira a menina da sala. Na cozinha, elas tentam tranquilizar Turna, mas a menina só quer saber quando a mãe volta. O telefone toca e é Ali perguntando como Duru está. Ela se dá conta que ele não sabe de nada e conta que Sendiz sequestrou Seinep. Ali fica revoltado e decide ficar no jornal tentando ajudar Dali. Ele já tem algumas ideias. Duru combina que irá para a redação ajudá-lo, avisa a Ganzi e se despede de Turna, pedindo para ela comer tudinho. Pessoal, a Seinep vai tentar fugir agora. Deixa o like e comenta aqui se você acha que ela vai conseguir. De volta ao cativeiro, Sendiz fica brincando com o pente de munição da arma e aponta para Seinep para assustá-la. Seinep diz que entenderia ele pedir dinheiro, mas isso que está fazendo é loucura. O safado responde que tem nojo de Seinep, porque tudo que ela pensa é dinheiro. Seinep relembra que matar alguém é muito sério e que ele ficará na cadeia até morrer. Sendiz afirma que não tem mais esperanças para essa vida, que pode até morrer antes de ir para a prisão. Que diferença faz se eu vivo ou morro? Meu negócio está acabado, minhas oportunidades também estão acabadas. Se for necessário, coloco uma bala na minha cabeça também. Que perigo! Ele sente que não tem nada mais a perder. O canalha começa a gritar que a vida não é justa, que Seinep teve vida de princesa e não sabe de nada. Seinep rebate que ele não sabe nada sobre a vida dela, sobre o que ela já sofreu. E revela: minha mãe matou meu pai e depois me deu para adoção. Ficou na prisão por 24 anos. Você se dá conta disso? Sendiz não se impressiona, diz que ela foi adotada por gente rica, enquanto ele é filho de prostituta, como se isso fosse motivo para ser um demônio na terra. Ele lembra que a mãe chamava de marido os homens que iam vê-la e que sempre que eles chegavam, ele se escondia embaixo do sofá e tampava os ouvidos para não escutar nem ver nada. Passou toda a infância fazendo isso. Sendiz relata um episódio traumático. A mãe apanhou brutalmente de um homem que ela não queria atender. Ele, ainda muito pequeno, pulou em cima do agressor para defendê-la, mas não adiantou.
Trancado em seu quarto, só podia ouvir os gritos da mãe, que ficou muito machucada. E então ele começa a gritar. Agora me pergunta, por que eu faço Meleque e Hassan passar pelo mesmo que eu passei? Sabe por quê? Só existe uma regra nesse mundo, a lei dos mais fortes. Eu oprimo os demais para nunca mais voltar a ser oprimido. Ponto final. Zeynep observa que tem uma porta aberta próximo dali e pede para ir ao banheiro. Cendiz ordena que ela faça o que tiver que fazer na cadeira mesmo. Zeynep implora e ele acaba aceitando, mas promete que acaba com ela agora mesmo se tentar algo. Assim que é desamarrada, Zeynep dá um chute em Cendiz e tenta correr. Mas claro que não deu certo. O infeliz agarra Zeynep pelos cabelos e joga ela no chão, que se debate e implora para que ele a solte. Cendiz consegue pegar a arma e aponta para Zeynep, obrigando-a a voltar para a cadeira e ameaçando acabar com tudo ali mesmo. Cendiz amarra ela com força e amordaça de novo. Ele diz que sairá para comprar comida e ameaça, recomendo que não tente fazer mais nada. Na delegacia, Sully repete para o delegado que Cendiz saiu no dia anterior e não voltou, não sabe onde foi. Assistindo ao depoimento, o policial diz para Sinan que acredita que ela está falando a verdade. Sully pergunta quem está observando ela, levanta, vai até o espelho falso e grita porque tem certeza que Sinan está lá. Eu sabia que isso era obra sua. O delegado manda ela ir embora e Sinan pede para conversar cara a cara. Quando Sully está quase saindo, Sinan alcança ela e explica que eles precisam que colabore. Sully manda ele para o inferno. Diz que ele e a esposa fizeram Cendiz perder o juízo e agora pede colaboração? Sinan diz que Cendiz está em sérios problemas e pede que ela ajude-os a encontrá-lo antes que aconteça algo pior. Sully responde que já é tarde demais e manda Sinan resolver isso. Ela sai andando sem se importar com nada. O policial conta para Sinan que acharam o carro de Zeynep abandonado no meio do nada. Cendiz deve ter trocado de carro e agora estão investigando roubos de carro na região. Eles nem imaginam que ele está com o carro emprestado do Elias. Na casa de Caide, a senhora Zeynep recomenda que Turna reze pela mãe, porque Deus escuta a todos, mas um pouco mais as crianças. Gonu recebe ligação de Sinan informando que Sully foi interrogada e não sabe de nada. Gonu decide ir falar cara a cara com ela e fará isso quando for levar Turna de volta para casa. Turna pede para não ir embora. Gonu lembra a neta de que não pode ficar com ela sem permissão, mas promete que a buscará depois. No jornal, Ali mostra a Duru tudo o que conseguiu fazer. Publicou a notícia com as fotos de Cendiz e Zeynep e uma linha para denúncias com uma pessoa de plantão para atender. Já na casa de Sully, Gonu implora que ela conte qualquer coisa que souber. Sully repete o que já falou. Realmente não sabe de nada. O celular dela toca bem nessa hora e é o próprio Cendiz. A cara de pau disfarça e vai para o quarto atender. Cendiz está num mercado comprando algumas coisas para comer enquanto fala com Sully. Ele conta que esse é seu novo número e que não importa onde ele está. Sully pergunta por que Cendiz está fazendo isso. Gonu abre a porta do quarto bem devagar e fica ouvindo. O canalha conta todo aquele papo de vingança, de como arruinaram a vida deles e os levaram ao limite. Sully tem a coragem de concordar e dizer que também está com raiva deles. Inclusive pede que Deus os castigue, mas não é esse o caminho certo para isso. Cendiz começa a perguntar que outro caminho teria, mas de repente Gonu fica desesperada e arranca o celular da mão de Sully. Ela implora para o safado não machucar e libertar a filha dela. Mas Cendiz não dá nem chance. Ele desliga na hora. Sully tenta mentir, dizendo que não era Cendiz, e sim seu ex-chefe. Gonu senta do lado de Sully e avisa. Escuta uma coisa, isso não é como era antes.
Ele será preso para o resto da vida. Ou pior, você ainda tem um pouco de consciência, então pensa nisso e colabora. Se algo acontecer com Zeynep, a sua consciência nunca te deixará em paz. E peso na consciência é pior do que prisão. Antes de ir embora, Gonu pede que Turna não tenha medo e diz que estará lá quando ela precisar. No mercadinho, Sendiz vai ao caixa para pagar as compras. O atendente que via a notícia do sequestro na internet reconhece Sendiz imediatamente e começa a agir de forma estranha. Sendiz percebe que tem algo errado. Além de tudo, o rapaz não sabe disfarçar, não para de olhar para ele e de volta para o computador. Sendiz puxa a tela e vê sua foto junto à de Zeynep na primeira página do site do jornal. Ele ameaça o atendente dizendo para ele nem pensar em denunciar. Do contrário, será a última coisa que fará na vida. Ele diz que também matará um por um da família do rapaz, que fica aterrorizado. O crápula pega as coisas e sai sem pagar. Na rua, Gonu conversa com a amiga por telefone, que conta que conseguiu encontrar a mãe de Sendiz. Os homens dela já estão trazendo a mulher. Gonu corre para lá. No cativeiro, Zeynep escuta gritos de meninos jogando futebol do lado de fora. Ela se contorce toda e consegue desgrudar um pedaço da fita da boca. Zeynep aproveita e grita desesperadamente por ajuda. Nessa hora, um dos meninos vai buscar a bola perto da porta e escuta os gritos. Ele avisa aos amigos que tem alguém ali dentro. Quando o menino abre a porta para ver o que é que está acontecendo, Sendiz chega com as compras. Que pena! Ele ameaça chamar a polícia e bota os meninos para correr dali. Zeynep continua gritando e não vê Sendiz entrando cheio de ódio. Ele avança nela e pergunta: é assim que a professora quer morrer? Sendiz recoloca a fita na boca dela e diz que não adianta, ela não irá escapar dali. O patife mostra o canivete e promete que, se escutar a voz de Zeynep mais uma vez, irá cortar a língua dela fora sem pensar duas vezes. Gonu chega na casa da amiga e pede para falar a sós com a mãe de Sendiz. Ela se apresenta e explica a situação. Saniê conta que não sabe do filho, que eles não se falam há muito tempo e que, se ele encontrar com ela na rua, finge que não vê. Tudo porque ela é prostituta. Saniê admite que, se Sendiz pedisse por ajuda, se chamasse de mãe, ela ajudaria sem pensar e não contaria onde ele está, porque sua lealdade sempre estará com o filho e ela faria de tudo para recuperá-lo. Mas dessa vez ela pode jurar, não sabe de nada. Ou seja, ele é o que é porque sempre passam a mão na cabeça dele, né? Decepcionada, Gonu lança um olhar de ódio e manda a mulher começar a rezar para achar Sendiz antes que ele encoste em um fio de cabelo da filha dela. No jornal, Duru desabafa, dizendo que está enlouquecendo com os trotes que eles têm recebido. A Ali percebe que Duru está muito nervosa e sugere que Duru deixe o telefone para outra pessoa atender. Assim podem ir para casa um pouco. Naquele lugar horroroso, Sendiz passa o canivete pelo corpo de Zeynep sem cortar, apenas aterrorizando ela. Você foi uma menina muito travessa hoje, gritando, chamando a atenção. Você é a professora. Me conta, que castigo você dava aos seus alunos mais travessos? O nojento completa dizendo que ninguém conseguiria castigar essa boneca tão linda e avisa que vai tirar uma foto para mandar para o Sinan. Zeynep chora enquanto ele pede que levante a cabeça e não esconda do marido esse rosto tão bonito. Sendiz tira o cabelo de Zeynep e finalmente tira a foto. No banheiro da delegacia, Sinan recebe a foto no celular. Ele fica em total desespero ao ver o estado da esposa, amordaçada e amarrada naquela cadeira. Sendiz coloca Zeynep numa situação de vida ou morte e Sinan é nocauteado numa emboscada. Esse capítulo tá insano e você não pode perder nada. Antes de começar, deixa seu like e se inscreve para não perder o desfecho dessa história. No banheiro da delegacia, Sinan tá fora de si depois de receber aquela foto horrível da Zeynep amordaçada. Ele dá um soco e quebra o espelho.
Mehmet entra correndo, perguntando o que aconteceu, e vê a mão de Sinan sangrando enquanto ele tenta enfaixar com papel. Com a voz embargada de ódio, Sinan conta que Sendiz acabou de mandar a foto da esposa amordaçada. O policial diz que estavam vigiando o celular dele e corre para ver se receberam o sinal. Sully está preocupada com Sendiz e com os rumos que a vida deles vai tomar agora. Meleque pergunta esperançosa: Não vai acontecer nada ruim com a professora Seinep, né? A resposta de Sully é assustadora. Eu tô aqui morrendo e você só se preocupa com a professora. É claro que vai acontecer alguma coisa. Tudo na vida tem consequência. A Seinep tem casa, dinheiro, família, esposo, enquanto eu tô aqui, condenada, acabada. Como é que eu vou me preocupar com a professora agora? Que frieza! Ela manda a menina levar Hassan para o quarto porque ele tá chorando e ela não aguenta. Quer ficar sozinha com seus pensamentos miseráveis. O telefone toca na casa de Caide e é Sinan com uma notícia. Conseguiram rastrear o sinal do celular de Sendiz através da foto que ele mandou. A polícia está indo para o local agora. Todas ficam aliviadas e esperançosas. Ganzi pede que ele tenha cuidado e Caide implora que ele traga Seinep de volta. Sinan assegura que fará isso e pede para ela não se preocupar. No cativeiro, a situação está horrível. Sandy está perigosamente perto de Seinep, encarando ela com aquele olhar nojento. Ele pergunta com voz maliciosa: Você não acha que sempre houve uma conexão forte entre nós? Seinep fica apavorada, chorando e se encolhendo na cadeira. O canalha toca no rosto dela, elogiando sua pele macia como seda e dizendo que estremece cada vez que a toca. Seinep fecha os olhos com nojo e medo. Que horror! Várias viaturas chegaram no cativeiro de Seinep. O delegado dá instruções para a equipe tática e pede para Sinan esperar lá fora, porque agora ele não é mais policial e não pode participar de operações. Mas Sinan recusa. Ele diz que se responsabiliza e avisa que jamais deixará de participar do resgate da esposa. Ela está nas mãos de um psicopata. Os policiais invadem o galpão. Lá dentro, Sendiz tira a fita da boca de Seinep porque quer ouvir ela gritar. Ela reclama imediatamente: Não se atreva a me tocar, fica longe de mim. De repente, Sendiz ouve um barulho. Ele acha que deve ser um rato e decide ir olhar, enquanto a polícia avança dentro do galpão, fechando o cerco. Seinep chora impotente. Sinan e o policial chegam na porta da sala do cativeiro. Ele conta até 3 e os dois invadem o local arrombando a porta. Mas quando entram, o lugar está vazio. Eles veem apenas a cadeira com cordas e em cima dela encontram o celular de Sendiz abandonado. O sinal rastreado vinha dali, mas eles já fugiram. Sinan explode de ódio e constata: ele está brincando de gato e rato com a gente. Pessoal, agora Sendiz levou Seinep para um novo esconderijo e a situação vai ficar pior. Deixa o like e comenta aqui se você acha que Sinan vai conseguir encontrar eles a tempo. Sendiz volta e conta que aquele barulho foi alarme falso, mas sabe que Sinan deve estar achando outro esconderijo agora. Ele se racha de rir imaginando a cena, Sinan chegando como se fosse o super-homem, fazendo uma cena ridícula com a polícia e encontrando tudo vazio. Seinep garante: cedo ou tarde, o Sinan vai te encontrar. Sendiz confirma com arrogância: Claro que sim, querida, vai sim, mas quando eu quiser que ele encontre a gente. No primeiro cativeiro, Sinan encontra um recado escrito num pedaço de papelão colado na parede por Sendiz. Seinep e eu queríamos ficar sozinhos. Fomos para um lugar onde ninguém vai nos perturbar. Sinan fica furioso. Enquanto isso, na casa de Sully, ela continua tentando falar com Sendiz e não consegue. Hassan está inquieto e chorando no colo de Meleque, que tenta acalmar o irmão. Sully berra para a menina fazer ele se calar, mas Meleque não sabe mais o que fazer. Ela pede para a mãe não gritar, porque o menino chora ainda mais. Sully surta com a filha. Agora você vai me ensinar o que devo fazer? Você não se dá conta que tudo isso é culpa sua? Meleque pergunta o que ela fez e recebe a resposta. Você trouxe a imbecil da Seinep para as nossas vidas e deixou sem desloco. Cuide do seu irmão. Não saia do quarto ou se arrependerá. A megera sai e deixa o bebê chorando daquele jeito. Ela tranca a porta do quarto, sai dizendo que está de saco cheio e manda os filhos para o inferno. Os coitadinhos ficam trancados, sozinhos no quarto. Que mãe é essa?
Sully vai ao mercado da vila comprar cerveja e o dono comenta que eles deixaram de ser uma vergonha no bairro para ser uma vergonha nacional, tudo por causa da repercussão do sequestro. Sully pergunta o que ele tem com isso e ameaça bater nele. O homem responde que com o marido que ela tem não esperaria outra coisa dela mesmo. Sully tenta pagar para ir embora logo e pede o troco, mas descobre que não tem troco nenhum. Eles ainda estão devendo no estabelecimento. Humilhada, ela sai ofendendo ele e continua sendo esculachada no caminho de casa pelas vizinhas do bairro. Na casa de Caide, Gonu corre abrir a porta para Sinan cheia de esperança. Mas a decepção é grande. Sinan chega sozinho, abatido, sem Seinep. Ele revela que Sendiz fugiu com Seinep antes que eles chegassem. Foi uma armadilha. Caide pergunta o que farão agora e Sinan responde resignado. Vamos continuar procurando, sem dúvida. O baque é muito grande para Gonu, que não aguenta e acaba desmaiando. Todos correm para ajudar ela. No novo esconderijo, Sendiz conta que encontrou os ratos e mandou eles para o paraíso. Ele volta a tocar e elogiar Seinek, dizendo que ela tem um pescoço muito bonito. Ela chora e implora que ele não a toque mais, mas não adianta. Sendiz começa a beijar o pescoço dela. Que asco! Seinep tenta atingi-lo psicologicamente. Pensa no homem que atacou sua mãe na infância. Você quer ser como ele? Sendi se irrita profundamente e levanta a mão para bater nela. Ele diz para Seinep cuidar bem do que fala ou ele quebrará a cara. O tarado sai e deixa ela tremendo de pavor. Gonu acorda do desmaio no quarto de Seinep e pede desculpas por dar trabalho. Caide pede para ela não se preocupar e descansar, mas Gonu quer saber o que aconteceu. As duas conversam sobre a tristeza que estão passando e como o principal é que não percam a esperança. Ganzi pergunta que tipo de monstro é o Sendiz. Sinan afirma que ele não tem nada a perder, e Ali diz que desde que conheceu o Sendiz já percebeu isso, que ele era capaz de qualquer coisa. Cutucando Sinan, ele fala que, ironicamente, um policial não tinha percebido isso. Irritado, Sinan manda Ali ter mais cuidado com o que fala e pergunta: Você acha que eu queria que algo assim acontecesse? Ali acusa: Eu não sei. Se você não tivesse provocado, ele não teria sequestrado a Seinep. Sinan perde o controle e avança em Ali, apontando o dedo na cara dele e gritando: Escuta aqui, aquele desgraçado sequestrou a minha esposa. Não se esqueça que ela é minha mulher. Duru pede que eles se acalmem e tira Ali de perto de Sinan. Ganzi vai acalmar o cunhado, reforçando que o único culpado disso tudo é Sendiz. Lá fora, Duru pergunta: O que você está fazendo? Que tipo de atitude é essa? O Sinan já está devastado. Ali pergunta se por acaso ele está errado. Ela responde que Sinan está certo, que Seinep é a esposa dele e que ele deve estar sofrendo muito mais que o Ali. Não é hora disso. Anoitece. Na casa de Sully, Meleque encara o desenho todo remendado que fez de Seinep, enquanto o bebê dorme. Sully finalmente destranca a porta do quarto e volta para o sofá, de onde nunca sai. Meleque vai até a mãe e promete: Mãe, nunca mais vou deixar você brava e farei tudo o que você quiser de agora em diante. Ela pega o desenho e pica ele na frente de Sully, prometendo que só chamará ela de mãe daqui para frente. Ela só pede um favor. Você pode falar com o Sr. Sendiz e pedir para ele não machucar a professora Seinep? Sully responde dizendo que não consegue falar com Sendiz, que se o encontrarem, ele vai direto para a cadeia. Se não encontrarem, provavelmente ela nunca mais vai voltar a vê-lo. Não sei o que vai ser depois, Meleque. O que faremos? Quem cuidará de mim sozinha e com 2 filhos? A cara de pau tem coragem de dizer que Sendiz batia nelas, mas tudo bem, quando ela precisava, ele estava lá para defendê-la. Que piada! A pessoa de quem ela mais precisa ser salva é dele mesmo. No novo cativeiro, Sendiz chega trazendo uma corda enorme, assustando Seinep. Enquanto faz alguns nós na corda, Sendiz explica que não vai fazer nada com ela agora. Tem planos especiais para ela e o marido.
Todos vocês saberão quem é Sendiz e qual o preço por se comportarem mal comigo. Senão, vai suplicar de joelhos pelo meu perdão. Na casa de Caide, Ali pede para sentar perto de Sinan. Mais calmo, se desculpa e diz que foi injusto com ele mais cedo e que não pode imaginar a dor que ele está sentindo. Sinan perdoa o jornalista e diz que isso acontece em situações tão estressantes. Ele conta que ainda não tem nenhuma novidade sobre o paradeiro de Seinep e decide voltar para a delegacia, prometendo comunicar a Ali se descobrir alguma coisa. O celular de Sully toca e é Sendiz. Ela atende desesperada. Ele manda ela calar a boca e pergunta se tem alguém por perto. Sully vê Meleque se aproximando, mas mente dizendo que não tem ninguém. Ela implora para ele voltar. Juntos darão um jeito. Sendiz avisa que não tem outra opção agora e que cobrará por todas as coisas que fizeram para eles. Essa noite eu não serei a presa. Sully, me escuta. O final desse caminho é óbvio. Não sei se amanhã estarei vivo, então te liguei pela última vez para me despedir. Sully implora para ele voltar e se entregar, que no pior dos casos ficará preso por um tempo, mas o que tem, ela estará lá para ele. Sendiz afirma que prefere tirar a própria vida a apodrecer na cadeia. E então vem a despedida. E o Hassan, meu filho, eu confio a você agora. Adeus. Sully fica gritando, não, Sendiz, por favor, não, e chora desesperada sem saber o que fará sem ele. Meleque observa chorando e muito triste porque continua sem notícias de Seinep. Sendiz se aproxima de Seinep. Ele tampa a boca dela com fita e avisa: Shh, agora falta pouco, o filme já vai começar. Liga para Sinan e avisa que Seinep está bem e continuará bem se ele obedecer. Venha para cá, mas nem pense em trazer a polícia com você. Sinan garante que vai sozinho para que Sendiz resolva o problema com ele, mas que não toque em Seinep. O crápula diz que está esperando e que irá enviar a localização enquanto garante que ele esteja sozinho. Sully bebe e chora, enquanto lembra de momentos que passou com Sendiz e dos planos que ele fazia. Ela grita como se ele estivesse ouvindo. Meleque vê o estado da mãe com preocupação. Sully começa a cantar do nada e, quando acaba, pergunta se a filha gostou. A coitadinha só acompanha. Pessoal, agora vem a parte mais desesperadora. Sinan vai cair numa armadilha mortal. Comenta o que você acha que vai acontecer. Sinan chega agoniado ao novo cativeiro e procura por todo o galpão. De repente, ele encontra uma cena aterrorizante. Seinep está na ponta do pé em cima de uma cadeira, com uma corda no pescoço e a boca tampada com fita. Sinan corre para tirar ela de lá, mas é uma armadilha. Seinep tenta avisar com o olhar, mas o desespero é tão grande que Sinan nem percebe. Sendiz, covarde como sempre, aparece por trás e acerta Sinan com um pedaço de pau na cabeça. Sinan desmaia na hora. Sendiz dá um sorriso cruel para Seinep, se divertindo com as atrocidades que está fazendo. Na casa de Caide, todos estão reunidos esperando por notícias de Seinep. Ganzi conta que tentou falar com Sinan, mas o celular dele está desligado. Ali lembra que Sinan disse que ia para a delegacia e resolve ligar lá. Nemete conta que Sinan nunca chegou na delegacia. Ali estranha essa situação. Ele sabe que Sinan jamais deixaria o telefone desligado. Caide teme que algo muito sério possa ter acontecido. Meleque está no quarto pensativa e leva um susto com batidas na porta. Ela chama Sully, mas a mãe nem ouve. A menina corre então para abrir a porta. É Elias, muito bravo, procurando Sendiz. Ele reclama que o amigo usou o carro dele para sequestrar alguém e entra na casa sem ser convidado. Elias pergunta onde está Sully e Meleque responde que está no banheiro. Ele grita e bate na porta. Como ninguém responde, Elias invade o banheiro e encontra Sully desmaiada no chão. Meleque vê a cena e se assusta. No cativeiro, Sendiz acorda Sinan, que agora também está amarrado e amordaçado.
Ele mostra que já pegou a arma de Sinan e tirou o chip do celular dele. Sendi zomba por ele não conseguir falar e, depois de muito irritar Sinan, tira a fita da boca dele. E agora vem a visão mais desesperadora. Sendiz aponta o rosto de Sinan para uma parte da sala, onde ele vê Seinep desmaiada, como se estivesse sem vida. Ele grita em total desespero. Gente, eu tô sem palavras com esse episódio. O Sendi está completamente descontrolado. Montou uma forca, nocauteou o Sinan e agora tem os dois nas mãos dele. E você? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Sinan vai conseguir reverter essa situação? Alguém vai descobrir onde eles estão antes que seja tarde demais? Eu preciso da sua opinião. Deixa o like se você também está em choque com tudo isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Amanhã eu volto com mais um capítulo emocionante da novela Mãe. Tchau, tchau!